Cadê o pessoal da turma de design? Levanta a mão. Se manifestem aí no chat. Pessoal de imóveis, bora, se manifestem. Vamos lá. Animar. Olha, o pessoal vai aparecendo. Eles são tímidos, mas eles vão aparecendo. Muito Olha, bom, tem uma muito bom. Sabrina também. Tem. Olha, Sabrina, sua Minha xará. bachará. Olha só. Ai, O muito pessoal vai bonito mesmo esse aparecendo, eles nome, são. viu? Adoro. Realmente, Sabrina, você tem razão. É um bonito nome, Sabrina. Obrigada. Ai, eu gosto bastante. Vamos lá, mais uns minutinhos. Aham, tudo bem. Quando for 14h35, a gente começa. Tá bom. Pessoal, já vou dizendo, não sejam tímidos, vão deixando as perguntas aqui no chat, que a gente vai Isso. interagindo no decorrer aí da nossa conversa. É, legal, legal. E aí, Sabrina, como é que está a ansiedade de conversar com esses meninos de tão longe? Ai, nossa, eu fiquei assim, fiquei segunda, a gente falou segunda, né? Segunda, Foi. terça e quarta, tentando bolar uma apresentação legal, assim, né? E eu li um pouco também sobre a região. Eu achei muito legal, né? Nossa, aí é muito forte, né? De parte de imóveis. Exatamente. A gente tem um polo moveleiro que teve início aí no começo dos anos 90 e aí ele vem se fortalecendo e se reinventando. Então É, a então, gente é um polo nossa. moveleiro assim bem novo a nível de Brasil, né? Porque de fato Aham. a associação ela surgiu nos anos 2000, onde teve essa preocupação maior em se reorganizar e trabalhar enquanto um grupo maior. Então a gente, Aham. comparando aí com região sul-sudeste, a gente está engatinhando ainda. E aí o que me chamou a Tá. atenção o que me chamou a atenção foi justamente sair de Santa Catarina, que já é polo consolidado, e trazer um pouquinho dessa experiência e aprender muito aqui. Até porque o meu conteúdo em sala de aula ele tem que ser baseado na realidade local, né? Eu estou formando profissionais Local. aqui para o marco, então não adianta eu ficar atrelado a metodologias pura e simplesmente técnicas da região sul e não levar em consideração a questão da região. Nossa, muito legal, porque na região sul é muito. Tá, tipo, já é muito saturado, né? E é legal desenvolver isso fora, né, dessa área aqui do sul-sudeste, né? Então eu achei muito bacana mesmo. Nossa, eu até coloquei no Google Maps, sabe? E coloquei o Street View para ver um pouco a cidadezinha. E aí dá pra ver que tem muita, né, madeireira, coisa de móveis. Achei muito legal. Eu acompanhei os seus Queria stories. eu. E queria eu um dia conseguir aí dar uma passeadinha aí e conhecer vocês. Eu achei muito legal mesmo, assim. Eu fiquei Sinta-se curiosa de convidado. conhecer eu fiquei curiosa de conhecer a escola, conhecer vocês, né?
Mestre Paulo, seja bem-vindo. O Mestre Paulo é o nosso coordenador que refere à parte de formação profissional. Ah, que legal! Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Sim. Então vamos lá. Vamos começar? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Só dar um okzinho aqui no chat. Tá. Porque... Tá. Ah, então tá bom. Aí qualquer coisa, se vocês quiserem me interromper alguma coisa, fica à vontade. Eu vou falando aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí. Então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Bom, então pode começar? Pode começar. Estamos todos ouvidos. Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar. Eita. Deixa eu só compartilhar aqui. Apareceu? A apresentação? Tá. Bom, legal. Então vamos lá, vou começar. Então eu montei aqui uma apresentaçãozinha para vocês. Eu vou contar um pouquinho, é uma pincelada de cada coisa, né? E aí quando vocês quiserem perguntar mais, eu posso desenvolver mais cada tema aí que vocês tiverem dúvida, né? Então eu pensei, né, junto com os professores, né, nesse tema assim, design de interiores, e aí, né? Que eu acho que vocês devem ter muitas perguntas, né? Como que é esse mercado, como que é trabalhar nele, né? E aí primeiro eu vou começar falando um pouquinho de mim, né? Assim, eu vou falar bem rápido. O meu nome é Sabrina Shimoda, eu tenho 2 formações, né? Fiz primeiro comunicação social, com ênfase em marketing, que é publicidade, né? E foi em 2008, me formei. E aí depois eu fiz design de interiores e me formei em 2013, né? Então eu tô 7 anos nessa área de design de interiores. De experiências de interiores que eu tive, basicamente foram 2 escritórios, um de arquitetura e um outro que era focado em design de interiores, né? E aí atualmente eu trabalho como autônoma e com parcerias. Sempre é muito bom quando você trabalha como autônomo ter parceiros. Então trabalhar com um amigo arquiteto, com uma amiga designer, sempre ajuda, né? Porque trabalho em dupla é bom para essa troca de ideias, né? E atualmente eu estou fazendo parte do comitê de arquitetos e designers da Formobile, que é uma... Eu não sei se vocês conhecem, o professor Cleiton até está divulgando no Insta, né? É uma feira aqui de São Paulo, mas assim, vem no Brasil todo, né? E é uma feira muito importante dessa parte de imobiliários, né? Então eu estou fazendo parte do comitê. Bom, só, assim, queria falar que eu tô muito contente, de verdade, assim, que o professor Cleiton entrou em contato comigo e de eu poder falar um pouquinho, né, assim, para vocês sobre design de interiores e, assim, de tão longe, né, a pandemia é uma coisa ruim que veio a doença, mas, assim, ao mesmo tempo trouxe tantas oportunidades boas e, assim, eu queria dizer que eu tô muito feliz mesmo de estar falando com vocês aqui. E aí, então vamos começar, né? Então, assim, design de interiores. E aí, né? Então, acho que vocês devem ter muitas perguntas. Eu pensei em algumas aqui, né? Então, quanto que eu vou ganhar, né? O salário é bom?
Será que eu vou ter um emprego? Será que vai ter emprego, né? Será que é fácil, né? Será que é um trabalho muito complicado? É estressante? Como que é? Dá para trabalhar como? Será que eu consigo, né? Será que é muito difícil? Será que precisa saber desenhar, né? Então, assim, eu vou falar a verdade. Todas essas perguntas eu também me fiz, assim, quando eu resolvi mudar de área, né? Porque eu estava em publicidade e fui para interiores. Então, eu me fiz todas essas perguntas e muito mais, que eu acho que vocês também devem ter, né? E aí, assim, agora, né? Agora eu consigo responder. E assim, eu até tenho aqui a resposta no próximo slide que eu vou mostrar pra vocês. E é verdade. Então, assim, a maioria dessas respostas depende só de você, assim, só de cada um, então do seu esforço. Então hoje em dia eu vejo isso, sabe? Então eu achei importante falar isso pra vocês, porque assim, vocês são super jovens, são novos, né? Assim, eu acabei entrando nessa área um pouquinho mais velha, tinha 27 anos, né? E eu vou contar aqui pra vocês. Então assim, vocês têm assim muita coisa boa assim pra tentar, tipo, muita força, né? Assim, vocês podem se jogar, sabe assim? Vocês têm tempo ainda, né? Então, assim, tem que se esforçar, né? Tem que se esforçar muito pra tudo, né? Então, a resposta dessas perguntas é isso, né? E aí eu vou contar um pouquinho de como que foi o meu processo aí, só pra explicar o quanto foi aí o de esforço, né? Então, antes, eu tava na área de publicidade, né? Só que assim, eu trabalhei 4 anos na área de publicidade. E aí eu tava infeliz, eu não me sentia realizada, parece que faltava algo, sabe? Eu me sentia meio desmotivada, né? Só que foram 4 anos de faculdade, né? Imagina, 4 anos. Então, eu ficava assim, nossa, eu fiz 4 anos e agora, né? Só que quando eu ia fazer publicidade, na verdade eu queria ter feito interiores. Só que eu fiquei com todas aquelas perguntas na cabeça. E aí, pra mim, a publicidade parece que eu ia ter mais emprego, parece que ia ser mais fácil, parece que eu ia ganhar mais, né? E aí eu acabei optando por isso, né? Só que assim, eu não me sentia bem, né? E não é o marketing em si, a publicidade que é o problema, tá? Porque é muito legal a área, só que assim, pra mim não me completava, né? Mas eu fui trabalhando, né? Fui trabalhando e aí eu cheguei num nível assim de cargo de gerência, né? Numa editora. Só que assim, o salário era bom, então aí que eu quero falar pra vocês, né? O salário era bom, né? Mas o que é salário bom, né? Salário bom, eu ganhava bem, mas eu tava triste, né? Tipo, eu não tava realizada com o que eu fazia. Então não é salário bom, né? Assim, eu ganhava dinheiro, mas eu tava infeliz, então eu ficava doente, sabe? Então assim, eu gastava dinheiro com remédio. Então assim, você ganha bem, mas você gasta dinheiro com outras coisas que você não tá bem, né? Então isso me gerou uma crise de estresse. E aí eu tive que fazer uma mudança de vida, né? Então, aí eu resolvi sair desse cenário, né? E fui pro outro. Então, assim, eu tinha uns desafios para enfrentar. E aí me veio todas aquelas perguntas, né? Que eu falei nesse slide anterior. Só que aos 27 anos, né? Então, eu pensei assim... eu vou encarar isso, né? E aí era o certo de estar numa área... e já tá num cargo de gerência, pelo incerto, né? E aí eu resolvi ir, assim, vamos ver no que dá, né? Porque era isso que eu queria. E aí eu ia tentar algo totalmente novo, porque é muito diferente a área de interiores para publicidade, não tem nada a ver, assim, né? Mas eu resolvi encarar porque era isso que eu queria. E aí de um cargo de gerente, eu voltei a ser estudante, né? De um cargo de gerente, eu voltei a ser assistente quando eu consegui trabalho, né? E aí eu fui encarar a sala de aula de novo, então imagina, né? Eu acho que para vocês também, vocês devem
se cansassem, não, eu vou pra escola, não sei o que, assistir aula, fazer prova e tal. Porque agora a gente não tá indo pra aula, essas coisas, né? Mas quando vai, a gente fica meio assim, né? Mas assim, imagina eu que tava 4 anos trabalhando sem sentar numa sala de aula, ter que voltar pra isso, sabe? Então foi bem difícil, assim, pra mim, nesse sentido, de encarar tudo isso de novo, mas assim, eu tinha que tentar, né? E fui trabalhando como freelancer, né? Fui fazendo um trabalhinho, outro ali, outro aqui, para conseguir dinheiro para eu me manter, né? Então, assim, uma coisa que foi muito importante para mim nessa época é ter muita humildade, porque eu voltei pro zero, né? Voltei pro zero para encarar tudo de novo. E aí, pensa na pessoa que não sabe desenhar, né? Então, assim, uma das perguntas que eu coloquei lá em cima, né, no slide, foi assim, se precisa saber desenhar, né? Então, uma das coisas que, quando eu pensei em fazer interiores da primeira vez, todo mundo falava, eu lia coisas assim, que você precisa saber desenhar, né? Tanto interiores quanto arquitetura. Mas aí, eu fiquei pensando assim, eu não sei desenhar. Então, eu falei assim, mas eu preciso fazer esse curso, sabe? Então eu falei assim, eu vou, assim, porque quando a gente tem um dom de desenho, é uma coisa, a pessoa já sabe desenhar, tudo assim. Eu não tenho esse dom, mas eu acho que quando a gente não tem o dom, a gente consegue, com esforço, tentar aprender um pouco, né? Então eu falei, alguma coisa eu vou tentar. Aí eu ficava aí, né, desenhando essas coisas assim, né, você vê, tá meio feinho assim, mas assim, foi o meu começo. Você vê esse daqui do lado direito é uma planta, né, nem parece, né, mas é uma planta aqui. E aí, com muito treino, né, e aí eu consegui desenvolver essa parte, né, então é mais ou menos assim, né? Mas a parte de desenho técnico eu gostava muito de fazer. Então, tá aí uma coisa que, apesar de ser desenho que eu não sabia, o técnico eu me dei bem, né? Aí é um desenho de um armário, né? E aí o outro é um desenho à mão livre, que eu ainda tenho dificuldade, mas até que esse até que saiu bom, né? E aí, o que me motivava a continuar a estudar nessa área e encarar tudo isso, né? O que mais me motivava são essas coisas aqui. É trabalhar com cores. Então, assim, eu adoro cor. Nossa, assim, adoro. Então, o que dá para trabalhar com cor? Design de interiores trabalha com cor direto, né? Então, é uma coisa assim que me enche, assim, sabe? De alegria poder trabalhar com cor. Então, eu adoro. Então, eu ficava pensando, eu vou trabalhar com cor, então é isso mesmo que eu tenho que fazer. E aí com o belo, né? Então assim, o belo é uma coisa muito importante na vida da gente. Então não é assim superficial, não é uma coisa supérflua, assim, né? É uma coisa muito importante. Porque faz bem para as pessoas ver uma coisa bonita, né? Não é questão de luxo, é questão de bonito, assim, né? Então, trabalhar com isso também eu achava que assim, ia me completar. Trabalhar com arte, porque a gente mexe com arte, o que a gente faz é uma arte, né? Trabalhar com real, né? Uma coisa real, assim. Trabalhar com concreto. Então, assim, ó, eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas, tipo, você pensa lá, vou fazer um móvelzinho, assim, né? Você pensa lá, desenha, sei lá, faz uns sketches, assim, uns croquis e tal. E aquilo lá vira, assim, né? Real, assim. Você vê ali. Isso, pra mim, já eu pensava assim, nossa, acho que quando eu ver, assim, eu vou me sentir muito bem, assim, né? Porque o marketing, e de novo, não é o problema do marketing, né? Mas o marketing, você fica lá trabalhando, fica lá fazendo um monte de planilha, não sei o que, venda, planejamento, e tipo, e aí, né? Então, assim, pra mim faltava isso. E é lidar com o bem-estar das pessoas. Então é uma coisa muito incrível, assim, é você fazer diferença na vida das pessoas. Então hoje em dia, né, com a pandemia, todo mundo de quarentena, muita gente tem me procurado, assim, né, falando, eu tô aqui em casa, queria arrumar um negócio aqui, isso aqui tá me incomodando e tal, né. E meus clientes que eu consegui já fazer reforma, entregar antes, né,
acontecer tudo isso, eles estão passando por momentos felizes, assim, tranquilos em casa, né? E você sente isso e a pessoa vem te agradecer e você fala, nossa, que maravilhoso, assim, né? É uma coisa incrível, assim, né? Imagina, você fazer uma coisa para outra pessoa, assim, né? Então é muito incrível. E aí eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é uma coisa que o meu professor falou uma vez para mim, pra sala, né? Que eu achei muito interessante. É meio óbvio, assim, mas é interessante. E eu não sei se vocês sabiam que tudo que a gente está construindo agora, a gente, assim, vocês aí, né, faz parte da história da humanidade, porque, assim, é mais a gente mesmo que faz essa coisa de mobiliário, de arquitetura, né? Porque, ó, você vê, por exemplo, vocês veem aí, uma cadeira aí do Egito, né? É um mobiliário. Aí os historiadores veem lá no manuscrito, né? Nossa, que a cadeira era assim, que era dourada, sabe? Então, o mobiliário, ele conta a história daquela época, né? É no mobiliário que se vê muito da história, na arquitetura, né? Então, esse móvelzinho do meio, eu não sei se vocês já viram, porque eu acho que é uma coisa que já tá saindo, assim, porque é uma mesinha que é de telefone, sabe? Telefone fixo, né? Com a cadeirinha do lado, porque antes você ficava lá no telefone, né? Ficava conversando e tal. Aí tem a cadeirinha. Mas, assim, hoje em dia é celular, né? Assim, o celular tá começando, né? A tomar o espaço do telefone fixo, né? Mas isso aqui é um móvel que vai contar a história, né? Que ele conta a história, né? Dessa época que o telefone fixo, assim, todas as casas tinham, né? E você ficava lá horas no telefone, hoje em dia a gente fica lá no WhatsApp. E esse outro é uma mesa de agora, né? Uma mesa mais atual, né? Então, assim, ela tem linhas retas, é uma coisa bem leve, bem clean, tipo assim, né? Um desenho limpo, né? O que isso traduz, né? Traduz, assim, que hoje em dia a gente quer praticidade, a gente não quer aquele monte de, né? E você vê esse do telefone, tem um monte de, né, desenhinho, não sei o que, né? A gente não quer isso, a gente quer coisa reta, fácil, prático, né? Então isso conta a história, então assim, mobiliário é muito importante para a história, né? E aí eu pedi pro professor Cleiton me mandar umas fotos das coisas que vocês já fizeram. Ele me mandou várias coisas, eu achei tão linda, porque eu falei assim, eu olhei e falei assim, queria eu saber fazer alguma coisa dessa, porque assim, eu fico muito em projeto, né? Então, assim, mão na massa, na verdade, que eu faço é em obra, assim, mas eu nunca fiz um mobiliário, assim, né? Igual essa marchetaria, eu achei lindo, assim, né? É um trabalho tão rico que vocês fazem e que queria eu fazer alguma coisa assim, né? E assim, pensa só, daqui, sei lá, 1000 anos, sei lá, quanto tempo, um historiador vai ver isso aí, né, e vai falar assim, nossa, naquela época tinha madeira, né, sei lá, vai que não vai existir mais madeira, né, nossa, naquela época eles faziam um trabalho assim, né, tal, será que, como que chamava aí, como será que é o nome disso, né, então assim, isso conta muita história, né, e arte. Bom, aí, legal, né? Bom, e na prática, né? Porque a gente ficou falando aqui um monte de coisa, mas e como que é o mercado de trabalho mesmo, né? Então, eu vou contar bem rápido, assim, né? Porque, na verdade, tem tanta coisa que aconteceu já, mas eu queria tentar dar uma passadinha em tudo, assim, né? Então, assim, aí na prática o bicho pega, porque é complicado. Então, assim, não é fácil, mas, assim, faz parte, né? Então, assim, eu consegui trabalhar em 2 escritórios, né? Até que foi rápido, né? Acho que foram 3 meses em cada um. Foi muito rápido, né? Então, você vê, a gente tem essa coisa de pressa, né? E, assim, não precisa ter pressa. Mas, assim, eu também tinha, entendeu? Hoje em dia eu entendo melhor, né?
Mas eu também tinha. Então, assim, no fim eu fiquei 3 meses em cada um. E aí, assim, o primeiro que eu entrei, eu fui fazer a entrevista, né? Aí a minha chefe falou assim: ah, você sabe usar SketchUp, né? Não sei se vocês conhecem SketchUp, que é aquele que faz o 3D e tal, né? Aí eu falei: ah, não, né? Porque eu devia ter. Ó, então, aí outra dica, hein? Porque eu devia ter tentado aprender o Sketch quando eu tava estudando na faculdade. Eu nem liguei pra isso, sabe? Fui fazendo outras coisas e não, né? Mas o Sketch é um programa muito bom, porque ele não é difícil de usar, ele é gratuito e dá pra você fazer muita coisa, né? E eu não me liguei na época, assim, e aí chegou na hora do trabalho, né? Precisava saber fazer, mas não sabia. Eu falei: eu não sei. Mas ela me contratou, assim, né? Aí eu falei assim: então, né, vamos lá. Aí, passou uns dias que eu tava trabalhando, ela falou assim: bom, tenho esse projeto aqui. Então, aí você vai ter que fazer essa maquete aqui 3D. Aí eu falei: nossa, então, mas é que eu não sei mexer no Sketch, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, tipo, uma cara assim, tipo, se vira, né? Então, e aí eu falei: tá, então, aí assim, foram, sei lá, acho que 2 semanas que eu fiquei assim, direto, assim, chegava no trabalho e saía até tarde, assim, e ficava tentando fazer, e eu ficava com o YouTube ligado, assim, e tentando fazer, sabe, assim. Nossa, eu lembro que foi, assim, o caos, assim. E tá, aí eu consegui fazer a maquete. Essa foto a maquete que eu fiz do projeto que a gente estava desenvolvendo na época, que é uma lavanderia, né? E aí, assim, pra mim foi incrível, porque eu falei: nossa, nem acredito que eu consegui fazer isso, mas foi suado demais. Então, assim, se vocês têm tempo agora, aproveita, já tenta, sabe, estudar essas coisas, ou o que for, né? Porque a gente tem que aproveitar, porque quando a gente vai ficando mais velha, assim, vai tendo tanta coisa, que aí a gente não tem tempo mais, sabe? E aí, bom, enfim. Aí eu fiz tal, só que assim, eu fui chamada para um outro escritório, né? Que é esse da Joia Bergamo, não sei se vocês conhecem ela. Ela faz casa cor aqui em São Paulo, né? E aí eu falei: nossa, acho que eu vou pra lá, né? E aí eu não larguei, assim, né? Mas eu falei, né, pra minha chefe: olha, eu tive uma proposta, vou mudar de escritório e tal. E aí eu acabei saindo meio que no meio desse projeto de lavanderia, né? Mas eu tinha entregado pelo menos a maquete. E aí a experiência nesse outro escritório também foi difícil, sabe? Não foi fácil, porque assim, a gente no começo tem essa coisa da pressa, e a gente fica fazendo projeto, e a gente fica lá, e aí a gente fala: meu Deus, tô cansado, será que é isso mesmo? Então eu ficava assim, até que eu pensei assim: ai, acho que eu errei de área de novo, né? Ai, será que eu errei, né? Falei: caramba, e agora, né? Aí eu pensei assim: eu vou sair. Aí eu saí do escritório, né? Olha que arriscado, né? Mas eu saí. E aí na verdade, a minha ideia, quando eu entrei em interiores, eu queria fazer, queria trabalhar como autônoma, né? Então, minha ideia não era ficar em escritório. Então eu saí e falei assim: agora ou eu errei de área, ou eu vou tentar alguma coisa sozinha. E aí eu tava meio perdida de novo. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês também é assim, ó, não desista, porque assim, é difícil o trabalho, todo trabalho é difícil, né? E aí, quando eu tava já pensando assim: putz, errei de novo, tava andando na rua, e aí eu passei na frente da lavanderia, o lugar que é o lugar onde a gente ia fazer a obra da lavanderia. E aí aqui tá a foto real, né? Então assim, olha só, esse é a maquete, né? E esse é o real. Então assim, quando eu olhei assim, eu falei: caramba, tipo, e eu já tinha saído, né? Já tinha saído dos escritórios, então assim, a minha chefe terminou o projeto, porque o projeto era dela, na verdade, né? Terminou e aí eu nem soube mais, porque eu não falei mais com ela, né? E aí quando eu passei na frente eu falei: nossa, tipo assim, nossa, sério, eu fiquei assim, muito assim, maravilhada, porque eu falei: caramba, aquilo que eu tinha feito, né, virou isso. Eu falei: nossa, não, eu tenho que continuar nisso, né? Então,
eu vou contar um pouquinho aqui como que foi a minha trajetória para trabalhar como autônoma, né? Então, assim, vai depender de cada um, né? Se você quer trabalhar sozinho, quer trabalhar com um escritório, quer trabalhar com parceria, né? Então, agora, como eu saí dos escritórios, comecei a tentar essas experiências sozinhas. E tá aqui, então. Esse é o meu primeiro projeto. Foi o quarto da minha mãe, em 2013. Aí eu falei pra minha mãe, você precisa reformar o quarto, né? E precisava mesmo, né? Porque lá tinha um carpete. Se vocês estão vendo aqui na outra foto menor, o quarto já que eu tirei tudo. Então, assim, tinha uma marcenaria, mas já tava bem antiga, acho que já tinha uns 30 anos. E o carpete já tava velho, né, e tal. Eu falei assim, mãe, vamos reformar. E ela queria trocar a cama, eu falei, vamos. Aí, lógico, eu tentei fazer todos os orçamentos e tal, e assim, nem sabia direito como que é que fazia as etapas e tal, mas fui fazendo, né, era da minha mãe mesmo, e eu tinha que dar certo, mas ainda bem que era da minha mãe, né. E aí, fui fazendo, e aí, olha, eu terminei, né, e ficou bonitinho, né, então eu fiz aí, uma estantezinha e tal, né, coloquei o piso e tal. Isso foi em 2013. E esse aqui é um outro projeto meu, é o meu primeiro projeto com fotos profissionais. Então, assim, foi uma coisa incrível, assim, porque a mesma sensação que eu tive quando eu terminei esse quarto da minha mãe, foi a mesma sensação que eu tive quando eu fiz esse projeto no ano passado. Esse foi no ano passado, né, 2019. Assim, é muito diferente, né? Esse é um projeto bem mais simples. Esse é bem mais, né, complexo. Mas a sensação que eu tive foi a mesma. Porque, assim, naquela época, isso aqui foi muito difícil pra mim, né? E cada etapa tem as suas dificuldades. Então, pra mim, foi uma enorme realização ter conseguido fazer esse quarto. E isso daqui também, entendeu? Então, assim, cada fase você vai ter os seus desafios, né? E eu cheguei aqui, assim, e assim, pra mim foi uma realização enorme ter conseguido fazer pela primeira vez no ano passado, ter finalizado um apartamento e ter feito as fotos, sabe? Aquelas fotos profissionais bonitas, né? Que a gente vê trabalhada. Então, assim, foi uma realização enorme, assim, enorme. Assim, eu quase que não dormi quando eu fiz essas fotos, sério. E aí, bom, aqui eu queria mostrar pra vocês também duas diferenças, né? Esse lado aqui, o esquerdo, tem um guarda-roupa que é o da minha mãe, né, que eu fiz. E o do lado de cá é o guarda-roupa que eu costumo fazer agora. Então você vê, olha que diferença, né? O primeiro eu tive muita dificuldade, muita. Nossa, eu e o marceneiro lá, ele não entendia o que eu falava e eu não entendia o que ele falava também. Isso porque eu já tinha feito o curso, né? Então você vê, na prática é outra coisa. E aí, eu não sabia direito as alturas, não sabia. E, quer dizer, a gente sabe, mas na prática fica tudo confuso, né? E aí eu tentei desenhar, e aí no fim deu isso aqui, ficou bom, né? Só que assim, até ficar bom, deu muito erro. Tanto é que o gaveteiro aqui, tipo, quando puxava assim, bateu na porta, gente. Um negócio assim que você fala assim, meu Deus, que erro. E aí a gente consertou, tudo deu certo. E aí esse outro, você vê, já melhorou muito, né? Então, assim, é outro acabamento, agora eu já escolho o acabamento, já escolho o puxador, né? Escolho a ferragem da porta de correr. Nossa, a ferragem é um mundo incrível, assim, de marcenaria, porque, assim, as ferragens transformam a marcenaria, sabe? Então, é muito legal. Então, dá pra ver aqui a diferença, né? Assim, mas não que esteja ruim o primeiro, mas foi o primeiro desafio aí que eu enfrentei, né? E aí você vai desenvolvendo e vai melhorando, né? E aí, então, assim como vocês, eu também, tipo, não sabia, assim, quer dizer, no começo, né? Pra mim tudo era novo, né? Então eu não sabia de nada, assim. E aí, como que começa, assim, né? Todo mundo tem essa dúvida. Então, assim, comecei com o quarto da minha mãe,
com a casa do meu pai, né? Ó, tem uma foto aí que porque meus pais são separados, né? Então eu fiz a casa dele também, falei, vamos fazer aí alguma coisa. Fiz a cabeleireira da minha mãe, ela montou um salãozinho na garagem, sabe? De uma casa. Aí eu fui fazer também, assim, escolher cor de tinta, sabe? Essas coisas, isso é trabalho, né? E aí eu fiz no ateliê da minha amiga, né? Então por aí vai, entendeu? Aí você vai fazendo e você vai adquirindo experiência, nem que seja pouca coisinha, mas assim, são experiências. E nesse começo vocês têm que ir pegando coisas, sabe? Porque é aí que vocês vão aprendendo, né? E aí eu fui fazendo uma coisinha, outra ali, outra aqui e tal, né? E aí vai surgindo, assim. E uma coisa muito importante que eu tive esse cuidado desde o começo é de sempre trabalhar de forma profissional, mesmo que assim, era minha mãe, mesmo que era meu pai, amiga, não sei o quê, eu sempre tentei trabalhar de jeito profissional. Então assim, eu falava, eu vou tentar te entregar isso em tal dia, eu vou fazer um desenho aqui, eu apresentava, sabe? E depois tirei foto, né? Quando eu terminei. Então, você vê, senão eu não teria nem essas fotos para mostrar para vocês, né? Então, eu tive esse cuidado, né? Porque eu pensava assim, isso já vai ser um trabalho. Então, eu já tive esse cuidado de registrar, né? Então, tudo que vocês forem fazendo, é importante registrar esses trabalhos, né? Que vocês fazem na escola. Nossa, é muito legal se vocês registrarem, né? Até ir postando no Insta, às vezes, né? Falar, olha, eu fiz isso aqui, sabe? Isso é trabalho, né? E aí, vocês precisam sempre valorizar isso e pensar isso como trabalho mesmo. Então, assim, o que eu queria dizer aqui, né? Vocês saberem, por exemplo, né? Que cor que eu pinto essa parede? Como que eu faço esse móvel? Isso é trabalho, é um conhecimento que vocês adquiriram, né? A gente, né? Então, assim, vocês precisam valorizar isso, é um conhecimento seu. A outra pessoa que não estudou isso, ela não sabe, né? Ela sabe outra coisa. Então, isso é um conhecimento seu. Então, você tem que valorizar isso, né? E aí, você pode entregar isso como um trabalho, né? Assim, cobrar, assim, lógico, no começo é difícil cobrar, mas assim, um pouquinho, você faz uma troca, né? Você fala, eu posso fazer isso se você de repente me fizer isso em troca, sei lá, só pra valorizar, sabe? A pessoa vai valorizar o seu trabalho e você também vai valorizar, né? E só que assim, você sempre precisa se esforçar para entregar o melhor resultado, porque senão não vale a pena, né? Se você falar assim, esse conhecimento é meu, eu sei pintar isso, e aí você depois larga e não faz direito, né? Então aí também não dá certo, né? Então você valoriza o seu trabalho e você se esforça para entregar sempre o melhor resultado. E aí dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Então dá trabalho mesmo. Então assim, isso daqui, acho que na verdade tá até meio embaçado, né? É um projeto executivo de uma reforma de um apartamento de 80 metros quadrados, né? Então, assim, tem planta de reforma, tem planta de acabamento, tem planta de elétrica, hidráulica, iluminação, marcenaria, isso tem tudo. Então, assim, são horas de trabalho, são meses, são dias, né? Assim, muito tempo, assim. É trabalhoso, porque como que você vai reformar uma casa se você não vai reformar uma casa assim de uma hora para outra, né? Você tem que planejar tudo, né? Então esse planejamento demora mesmo, né? Faz parte, entendeu? Então hoje em dia eu vejo que faz parte. Não adianta você pular essas etapas, porque eu no começo até já tentei fazer meio na pressa, dá tudo errado. Então assim, até marcenaria você vai fazer um armário, não dá pra você chegar e, sei lá, de repente fazer sem medir. Não, vou pular essa etapa de medir, eu sei mais ou menos quanto que é e tal, e aí vou fazer aqui. Chegar lá não vai encaixar, entendeu? Então você tem que medir, você tem que, sei lá, tirar foto, tem que ir lá no lugar pra ver se as paredes estão retas, sabe? Então, tudo é fase, tudo faz parte, você não pode pular. Se você pula, aí depois você vai ver
o trabalho é o que vai dar, e aí você vai ter que voltar para trás e começar de novo, né? E se vale a pena, né? Vale a pena todo esse trabalho? Vale muito a pena. Então, assim, esse daqui é um 3D do lado esquerdo, é um 3D que eu fiz. Tá um pouquinho ruim, né, a imagem, mas é uma marcenaria que eu fiz para uma sala de jantar. E do lado de cá é um real, né? Ele feito na marcenaria. Então você vê, isso pra mim é uma coisa assim que eu falo assim, nossa, assim, nunca eu deixei de sentir isso, sabe? Toda vez que eu faço um projeto, seja um projeto de reforma inteira ou uma marcenaria, eu olho assim e eu falo assim, meu, nossa, que coisa incrível. Tipo, um negócio que tava lá, né, no 3D, desenhado e tal, aí, meu, virou isso, entendeu? Aí você fala assim, caramba, tipo, olha que legal, né? Então, assim, é muito legal isso, né? Pelo menos eu acho, né? Vocês também devem achar, porque vocês fazem, né, as coisas, né? Esse daqui já é um marceneiro que eu trabalho, que ele que monta, né? Eu passo o projeto pra ele, monta. Eu acho incrível, eu falo pra ele, meu, se não fosse você pra fazer, né? Então, assim, é um trabalho maravilhoso, assim, né? E aí vocês têm, não sei se vocês já perceberam, né? A gente, né, tem esse poder da criação, entendeu? É um poder, assim. Porque vocês podem criar qualquer coisa, né? Então, seja fazendo um projeto de interiores, seja fazendo um móvel, vocês podem criar qualquer coisa. Então, assim, ó, eu vou dar um exemplo desse cliente meu. Isso aqui foi um dos meus primeiros projetos também. Faz, sei lá, deve fazer uns 4, 5 anos. Ele chegou pra mim, aí o apartamento dele, assim, tinha uma paredona, né? Aí ele falou assim, eu quero fazer aqui meu home office, né? O escritorinho. E só que, assim, eu queria que escondesse ele, porque eu vou receber visita e eu não quero que fiquem minhas coisas expostas, né? Mas aí depois eu quero que abre. Aí eu falei assim, nossa, como é que vai ser isso, né? Tipo, fecha, abre. E aí eu quero que fique uma cadeira, mas aí a cadeira podia sumir, assim, né? Eu falei, putz, nossa, eu falei, cara, assim, no começo você fica meio assim, né? Nossa, meu, como que eu vou fazer isso, né? E aí ele queria que ficasse como se fosse uma coisa lisa, né? Então dá pra ver nessa foto aqui, é que a gente fez uns nichos decorativos também com luzinha, assim, né? Mas eu queria que ficasse uma parede, né? Mas, ao mesmo tempo, que fosse muito útil, né? Então, assim, tem tudo lá dentro. Você sai apertando assim, ó, aí abre tudo, né? E aí virou isso. Então eu falei assim, sério, eu quebrei a cabeça. E nessa época eu ainda tava fazendo AutoCAD, né? Então eu desenhava, eu não conseguia desenhar direito no AutoCAD, aí eu comecei a fazer na mão, sabe assim? Aí eu cheguei pro marceneiro e falei assim, olha, eu preciso fazer isso e tal. Então, junto com o marceneiro, eu também criei, assim, tipo, ele foi me dando as dicas. Aí ele me falou dessa porta, não sei se vocês conhecem essa porta, assim, que ele é camarão e aí ele entra, assim, sabe? Ele guarda, assim, né? Então, ó, não sei se vocês viram aí, tem a mesinha, aí a porta fecha, aí depois ela abre e entra assim, né? Então, assim, imagina, eu falei assim, nossa, isso aqui, naquela época pra mim, né? Eu falei, caramba, nem acredito que eu fiz isso, assim, né? E aí, vocês viram um banquinho aí, né? Esse banquinho embaixo é um banquinho que fica escondido, né? Então, tá tudo fechado, ele fica lá dentro. Aí você puxa, é um banquinho. Aí a gente pôs uma almofadinha, que aí tá assim, né? Aí tem gaveta, tem armário, tem tudo. Então, tá vendo? E isso daí é um poder de criar, né? Vocês vão poder fazer isso, imagina. O cliente vai chegar assim, eu queria um armário que abre, que sei lá, que roda, sei lá. E aí assim, vocês vão poder criar, né? É muito legal. Bom, o dia a dia, rapidamente, assim, né? Porque o dia a dia é uma loucura. E aí, bom, agora, né, na pandemia, assim, tô mais em casa, né? As obras estão paradas, assim, porque a maioria é residencial, então, em apartamento eles estão proibindo obra nesse momento, né? Pra todo mundo ficar resguardado e tal. Mas, assim, no normal é uma loucura, assim, sabe? Porque eu costumo ir pra obra.
eu costumo fazer a medição lá, fico no meio da poeira, assim, sabe? Mas eu gosto, assim, né? Aí você faz a apresentação, aí você faz reunião com o cliente, aí você responde e-mail, aí você liga, aí você telefona, aí você fala com o fornecedor, aí você acompanha medição, acompanha a instalação, ixi, assim, a agenda é uma loucura, assim, se você não tem agenda, ixi, aí não dá certo. E tem toda a equipe, lógico, então, eu trabalho como autônoma, mas eu trabalho com muita gente, né? Então, assim, você vai criando parceiros de fornecedor, de fabricante, sabe? Isso é gostoso, você ir criando esse relacionamento com as pessoas que você vai conhecendo, né? Então eu fui criando isso desde o começo, né? Conheci um instalador de piso ali, já cria uma amizade se o cara faz um trabalho bom, né? E por aí vai, sabe? Então você vai criando essa equipe, né? É muito bom. Então isso é muito importante, relacionamento, né? E o dia a dia é assim, é uma loucura, assim. Só que pra quem gosta, porque eu gosto um pouco dessa adrenalina, sabe? Se tá muito paradão, assim, também você fica meio, né? Então, pra quem gosta, é muito bom, né? No tipo de trabalho que eu faço, né? Porque eu gosto de acompanhar a obra também. E aí, o mais incrível, né, de tudo isso, então, novamente, né, é isso que a gente está construindo lares, né? Então, já imaginou? A gente faz lá um móvel, faz lá uma pintura, faz uma decoração, faz o layout, faz um projeto. E isso você construiu o lar de uma pessoa, né? Assim, tipo, de uma família. Isso é bem-estar dela, é a casa, é o conforto, né? É onde ela... Agora, mais ainda, né? As pessoas estão percebendo a importância, né, da casa, né? Então, e de novo, não é luxo, é você ter aquela casinha, né? Do jeitinho que você pensou, com as coisinhas ali no lugar, você ajudou nisso. Nossa, é muito gratificante, né? Esse daqui é uma foto, assim, inclusive da minha casa, né? Então, eu fiz a reforma agora em agosto, terminamos em agosto do ano passado e a gente se mudou recentemente, né? No ano passado. Então, pra mim, assim, foi uma realização enorme ter conseguido terminar esse apartamento também. É pequeno, assim, pequenininho, né? Tem 48 metros quadrados, mas você vê, eu consegui fazer tudo do jeitinho e eu tô bem aqui, né? Muito bem, né? Então, assim, é isso que a gente proporciona para as pessoas, né? Agora, assim, já tô quase finalizando, eu nem consegui acompanhar aqui direito as perguntas, não sei se vocês mandaram, mas assim, eu já tô finalizando aqui falando de home office, né? Então eu queria falar assim, que o home office é esse escritorinho que a gente monta em casa. Agora, né, com essa negócio da quarentena, home office ficou até comum, né? Mas um tempo atrás não era, mas assim, eu sempre trabalhei de home office, né? Desde que eu saí dos escritórios. E muita gente me pergunta, nossa, tipo, será que isso dá certo, né? Será que... E as pessoas não te perguntam, os clientes não perguntam se você precisa de um escritório, né, tal. Eu nunca tive esse problema. Então, assim, não é um problema você não ter um espaço físico, entendeu? Então, não tem desculpa. Então, o primeiro home office que eu tive é esse aí que era no meu quarto, né? Você vê, olha, tinha um monte de coisa, né? E aí era minha cama, minha mesinha ali, e aí assim, eu nunca tive problema de trabalhar do lado da cama, né? Porque às vezes tem gente que, né, tá lá assim, dá uma deitadinha, né? E aí fica lá. Mas eu, assim, nunca tive muito esse problema. Eu já acordo e já tomo café e já ficava lá direto. O meu problema é que aí eu ficava muito e aí eu não saía da cadeira e ficava lá trabalhando direto. Então, assim, é só você ter essa disciplina, né? Então, esse foi meu primeiro home office. Aí depois eu consegui montar o meu home office num outro quarto no mesmo apartamento, quando eu morava com a minha mãe, né? Que era um quarto de hóspede. Então tem uma cama aí ainda, mas já era fora do meu quarto, né? E aí eu consegui colocar mais coisas, porque começou a aumentar material.
E esse do lado direito aqui é o meu home office atual, né? Que aí acho que, não sei se dá pra ver aqui, que é onde eu trabalho agora, né? E aí, assim, eu fiz aqui no terraço de casa e agora tem muito material, mostruário, catálogo, né? Então eu faço tudo aqui, né? Um espaço bem bacaninha. Bom, e aí esse é o último slide. Então, assim, queria terminar só falando umas diquinhas para vocês que, assim, acho que é importante no caso do nosso tipo de trabalho e aproveitando a quarentena, né? Essa coisa assim que a gente não tá... talvez esteja com mais tempo em casa, né? Então, assim, aproveita para se organizar. A organização é muito importante, né? Ainda mais nesse tipo de trabalho. Então vocês viram, é muita coisa, né? Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Você lida com coisas importantes, que é a casa de uma pessoa, né? Então, organização, né? Então tenha horários, né? Então, assim, então não é que você tá em casa, né? Aí tipo, então, por exemplo, eu, né? Então, é que eu sempre fiz home office, né? Mas agora, então eu vou acordar mais tarde, aí tipo, vou trabalhar de pijama, né? Então, não, então, é legal é você acordar, né? Ter sempre um horário, ter uma rotina, né? Ter uma rotina, ter um horário, fazer as coisas certinho, dedicar aquele tempo pro trabalho, pro estudo, né? Organiza a sua agenda, porque senão você fica perdidinho, né? Então, imagina também, por exemplo, se eu viesse aqui apresentar pra vocês de pijama, assim, né? Aí acho que eu ia estar com outra energia, né? Eu ia estar assim, então, tá, né? Então, assim, você trocar de roupa, tal, né? Assim, até me arrumei, assim, tal, mas, assim, né? Então, eu falei assim, né? Aí você já fica, né? Da outra energia, assim. Então, é importante isso, ainda mais agora que a gente fica mais em casa, né? É difícil a gente se manter assim, às vezes a gente fica meio cansado, meio, né, de saco cheio, preguiça, né? Então isso é legal. Ter disciplina, então assim, disciplina é muito importante, porque sem disciplina você vai ficar perdido. Então assim, tem essa disciplina de ter foco, objetivos, metas, onde você quer chegar, né? O que você quer fazer, ou seja hoje, seja daqui meses, sei lá, às vezes é difícil mesmo, né? Hoje, o que você vai fazer? Fazer isso, vai estudar isso, né? Muito empenho, né? Insista, persista, né? Muito. Muito... Sem empenho, né? A gente não... Às vezes a gente perde, né, oportunidades. Então, por exemplo, se eu não tivesse insistido, né, em continuar nisso, porque quando eu trabalhei nos escritórios eu achei que foi muito difícil e eu falei, acho que isso não é pra mim. Se eu não tivesse insistido, eu não teria chegado aqui, né? Chego aqui. E aí eu não teria percebido que isso é o que eu gosto de fazer, né? Então, às vezes você tem que insistir um pouco, assim. Tenha dedicação, então faça as coisas assim com muito amor, né, com muito carinho, dedica aquele tempo para fazer aquilo, né, que você está fazendo, porque isso traz resultado, né? Então você vê, tudo que eu fui fazendo, sempre eu dediquei, assim, eu vou fazer o quarto da minha mãe, eu vou querer fazer bem legal, sabe? Fazer o do meu pai, eu vou fazer bem legal. Vou dedicar o tempo para fazer isso. E sempre busque, então, esse é muito importante, porque assim, a gente trabalha com uma área de criação, né? Então, a gente sempre, mas sempre, assim, tem que estar atualizado, porque as coisas mudam, né? Então, por exemplo, eu, né, trabalho muito com revestimento, piso, isso aí muda direto, então todo ano tem uma novidade, né? Eu preciso estar por dentro, né? Então, desenho de móveis também, né? De repente vem uma coisa nova, de repente uma ferragem nova, né? De repente uma cor nova de MDF, né? Nossa, MDF é super legal, tem várias cores. Então você tem que estar atualizado, né? Então você sempre tem que, né? Vai aí na internet, né? Vai procurando, vai ver vídeo, né?
tem que ficar informado, né? Porque você trabalha com criação, você tem que estar sempre assim com essa bagagem cheia, né? Para você poder criar. Você vai ter tudo aqui na cabeça para aí você triar alguma coisa e criar, né? E você precisa ter inspiração, né? Então, assim, uma coisa que eu costumo fazer é que agora não dá pra sair muito de casa, né? Mas, por exemplo, ir num cafezinho, né? Ir na padoca, né? Na padaria aí perto de vocês aí, vai, e tipo assim, você vai e fica olhando, sabe? Assim, com nossos olhos, assim, né? De quem trabalha com isso. E fica assim, nossa, tipo... Por que será que ele pintou dessa cor? Por que ele fez essa luminária, né? Às vezes pode estar feio ou não, né? Mas aí você tem esse olhar crítico, né? E aí nisso você tá trabalhando, sabe? Às vezes você fica lá tão focado, fazendo uma coisa e tal. Então é legal você de repente sair, olhar um pouco, né, pra fora, assim, olhar e visitar um lugar diferente. É muito bom, porque isso vai, sabe, alimentando, né? Então isso é muito importante. Sempre busque, nunca deixa de buscar coisas novas. Sempre estuda, nunca, não tem como, né? Você sempre tem que estar estudando. E tenha gratidão, né, assim, por tudo que você faz, tudo que vocês fazem, pelas suas habilidades, porque a nossa habilidade de construir as coisas eu acho que é uma coisa muito incrível, assim, né? Então, assim, tenha gratidão por isso, né, que vocês estão aprendendo, né, que vocês vão construir, e pelas oportunidades, né? Então, assim, eu sempre agradeci de tudo das oportunidades que eu fui tendo, né, para ter conseguido chegar aqui, e principalmente agora, né, pela oportunidade de estar falando com vocês, assim, né, de tão longe. Eu tô muito grata de poder contar um pouquinho, né, assim, e de repente ajudar vocês de alguma forma, sabe? Isso pra mim me deixa muito grata, tô muito feliz mesmo. E aí é isso. Então, esse foi o último slide. Aí eu queria agradecer ao professor Cleiton, né, a professora Nayara, pela oportunidade. Eu queria deixar... então, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou passar essa apresentação para vocês, para o professor Cleiton, né? De repente, se vocês quiserem ver alguma coisa e tal. Mas, ó, eu vou deixar meu e-mail, né? oi@sabrinastimoda.com.br. Tem o meu site, então no meu site dá pra ver as fotos dos projetos. Eu não quis colocar muito aqui, porque acho que o foco a conversa era mais outra, né? E aqui no meu site, se vocês quiserem, podem ver as fotos das coisas que eu já fiz, tal. No meu Insta também, né, eu vou postando as coisas do dia a dia. Eu sei que tem gente me seguindo lá, já, bem legal. Então, assim, se quiserem me seguir lá, porque aí a gente vai trocando ideias, né? E o meu site... Então, assim, o meu e-mail e o Insta, eu fico à disposição. Então, assim, sério mesmo, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, sabe? Pode me perguntar, pode me mandar um e-mail, porque eu vou responder. E eu fico à disposição, assim, para trocar ideia, para perguntar, para, sei lá, qualquer coisa, assim. Pode me mandar uma mensagem aí que eu vou adorar, e eu espero um dia conseguir ir aí, conhecer vocês, né? A cidade, né? Quem sabe um dia eu espero que eu consiga, né? E aí é isso, gente. Então, obrigado mesmo. Bom, Sabrina, quero agradecer pelo momento, por ter aceitado o convite. Quero deixar aqui registrada a presença da nossa superintendente, Nádia. Então, vou passar a palavra caso ela queira comentar alguma coisa, e depois eu faço aqui as considerações e a gente vai fazendo esse momento de perguntas com os alunos. Tá. Oi, boa tarde. Boa Eu não tô tarde. conseguindo ligar minha câmera. Assim, eu cheguei já agora no final, né? A professora Ilana, que é a diretora da escola, eu estava em outro momento. Nós trabalho acompanhando algumas escolas dessa regional, Sabrina. E a gente teve esse movimento desse trabalho remoto, né? De ficar acompanhando as atividades que as escolas estão realizando. E aí a professora
professora Ilana, diretora, ela está com alguns minutinhos, me colocou aqui, Nádia, eu estou aqui participando de uma aula conjunta com uma palestrante de imóveis, com uma design, né? Aí eu, nossa, deixa eu entrar bem rapidinho só para ver o que é que está acontecendo. Aí já peguei no final, mas assim, é uma iniciativa muito bacana, né? Da escola, de procurar essa parceria com pessoas de fora, como você, Sabrina, que os alunos conheçam o trabalho, se sintam motivados a se engajar nessas áreas, né? Vendo exemplos de sucesso, como você está expondo, a mostrar o seu trabalho, e se tiver alguma dúvida, você está se dispondo, isso também é muito bonito da sua parte, você está aí de outro lado, né? Mas aceitar o convite da escola para reforçar aqui o nosso trabalho junto com essa galera. E eu estou vendo aqui no chat, todo mundo achando que foi legal, né? Excelente, maravilhoso, coraçãozinho, aplausinho, beijo. E sim, você vai ser muito bem-vinda quando você passar essa pandemia, se Deus quiser, você vir aqui no nosso Ceará, conhecer o calor humano, conhecer nossas praias e se inspirar com a nossa natureza, tá? Porque o seu trabalho, ele requer, né, muita inspiração. Então, espero sim que você venha e será bem-vinda. E no mais é isso, gente, conhecer que a escola, a EP Monsenhor Valdir, que é uma das nossas 4 escolas profissionais da regional, Sabrina, mas é uma escola que, por estar inserida nesse contexto econômico dessa região, né, que tem esse polo de imóveis, tem essa possibilidade de ajudar os meninos da comunidade a se profissionalizarem, né, para assumir as funções que a sua comunidade tem abertura. Isso é muito importante, que a nossa região tenha conseguido receber essa escola nesse perfil. E é uma escola que tem mostrado um trabalho excelente de compromisso, né, com a formação desses jovens. Nesse minuto, a diretora estava também numa reunião com outros grupos, lidando com outros projetos. Então, é uma dinâmica que, mesmo nesse desafio do tempo remoto que a gente está tendo que se reinventar, mas a escola se mostra um grande potencial de iniciativa e não deixa o circuito parar, tá? Então, fica aqui só meus parabéns aí pelo compromisso que toda essa comunidade escolar tem desempenhado. Um grande abraço a todos os alunos que estão aqui. Vocês estão em boas mãos. Professora Irlanda, boa tarde. Seria uma satisfação muito grande as suas palavras nesta tarde. Seu microfone está desligado. Ressaltar que é porque, gente, meu computador ele tem vida própria. Eu ia pedir para falar, só que eu achei mais chique esperar você me chamar, tá bom? Quero dar boa tarde, né? Cumprimentar aqui a Sabrina. Eu já estava aqui, a Sabrina palestrante, viu, Sabrina? Mas você também, minha querida. Eu entrei aqui ainda há tempo, né, de ouvir você falando aí do cuidado do desenho, das cores, e principalmente da capacidade de criação, né, que cada um tem. E muito importante isso, quando você coloca também, a gente sente paixão no que você faz, né, e você transmite também isso para as pessoas. E esses nossos meninos aqui, futuros técnicos em imóveis, futuros técnicos em design, orgulho nosso, né, de a gente dizer que são formados pela Escola Profissional Monsenhor Valdir. Muito importante esse momento de parceria, que os meus professores muito antenados, né, a gente parabeniza aqui o Cleiton e a Nayara, pela iniciativa de criar um momento como esse, né, de trazer um profissional como você, a partilhar experiências, para trazer essa ideia para os nossos alunos, para que eles também se percebam o quanto a profissão deles é importante no mercado, o quanto eles também podem conquistar espaço de formação,
e a carência que se tem de bons profissionais nessa área também. Né? Pessoas que tenham capaz de investir não somente recursos, mas investir as próprias emoções no trabalho que faz. E isso é muito bom quando a gente encontra alguém que faz isso. Eu quero agradecer por você ter proporcionado esse momento aos nossos jovens, também desse momento de partilha que a gente tem, porque a gente também aprende com eles. E deixar aqui a minha satisfação a essas pessoas lindas e maravilhosas que são os meus alunos e que eu estou com muita saudade de vocês, né? Eu não pensei que aquela zoada lá na minha sala faria tanta falta, né? Mas faz bastante. E a gente não se imaginou em uma situação como essa, né? A gente viver esse contexto de ter que se ver assim numa tela com aquela sensação de que a gente está falando sozinho, vendo só aquelas bolinhas que o pessoal nem a câmera quer ligar, né, Sabrina? Para ver a gente, nem para a gente ver. Então, dizer para vocês da satisfação de participar desse momento e que eu não entrei antes porque eu estava aí na comissão, né, do nosso terceiro ano da formatura. Tem alguns que estão aqui também da Móveis, né, e sabem aí do nosso diálogo. E deixar um abraço e um cheiro no coração de cada um de vocês, e eu só tenho a agradecer, tá bom? Cheiro. Professora Nayara. Sabrina, também tenho muito que agradecer, principalmente pelo seu discurso, naquela nossa reunião que tivemos na segunda, assim, já percebeu de imediato o seu carisma, assim, não vai dar certinho, porque os meninos, eles são muito afetuosos, eles gostam muito desse contato mais íntimo, quando a pessoa fala sem ser muito uma linguagem mais técnica, eles gostam muito. E foi muito bom você mostrar sua trajetória, porque mostra a eles que uma dúvida que eles tinham muito era não saber desenhar. Só que, na verdade, eles sabiam desenhar, eles só achavam que não sabiam, não tinha uma técnica muito bem elaborada assim. Mas a irmã não sabe, o Cleito já viu também, os alunos já viram, já fizemos uma amostra do desenho deles, eles são muito bons, só que eles são meio retraídos, eles às vezes deixam de acreditar muito neles, assim, em algum momento. Por isso que é bom ver um profissional de fora, porque nós falamos todos os dias que eles são bons, que eles são capazes, gostam de se dedicar, mas quando vem um profissional de fora, eles acabam, a realidade dela é muito parecida com a minha, então vai dar certo, eu vou conseguir. Então foi muito importante, tipo assim, eu gostei demais, a gente já tinha tido uma conversa antes, então foi muito proveitoso. Acredito que eles também estavam muito ansiosos por esse momento, eles cobravam muito isso da gente, do profissional de fora, conversando. Então, foi muito importante, eu agradeço muito a sua participação, o seu carisma, foi muito bom. Então, vamos mais, eu agradeço o Cleito também pela essa ajuda em organizar, agradeço os alunos de móveis por estar aqui presentes, os meus e os designs. Eles são ótimos alunos e eles precisam de motivação, principalmente nesse momento que estão um pouco mais afastados. Então, no mais, eu deixo o convite a vir participar pessoalmente, quem sabe de uma amostra do nosso curso de design, né? Quem sabe, dê certo. Conhecer o Polo Moveleiro, que é um polo, o Cleito aí sabe mais do que eu, um polo fantástico. Então, mas a gente fica à disposição também para novas parcerias, tá? Obrigada. Bom, claro, antes de eu fazer as minhas palavras finais, eu vou pedir para que a gente faça o registro do print, né? Que não pode deixar passar em branco. Então, pessoal, vamos ligando aí as câmeras para a professora Nayara fazer os prints para a gente poder estar postando. E aí, o que eu peço para vocês é que vocês vão lá, sigam a Sabrina no Instagram, peguem a última postagem dela, comentem lá, #gratidão por ela ter disponibilizado esse tempo aqui conosco, que a gente entenda que somos importantes e o nosso futuro é a gente que escreve agora. Então são as atitudes que a gente vai tomando nesse momento que fazem com que a gente se torne pessoas e profissionais realmente de sucesso lá na frente. Então é uma caminhada, é um passo de cada vez. O caminho ele é difícil, mas a gente tem que entender que tem que trilhar esse caminho para conseguir as nossas conquistas. Então, pessoal, vamos lá que a Nayara vai tirar o print e a gente faz aqui o encerramento. Vamos, gente, ligando as câmeras. O pessoal tá todo tímido, bora a gente arrumar os cabelos, passar perfume. Vergonha é coisa que você não tem, viu, Douglas? Vamos.
gente. Pessoal tão tímido essas horas. Estão tomando café e querem esconder a tapioca da gente, né? Eu sei. Quero Quero ver a a cara de todo mundo. Cadê Cadê o pessoal? Luiz Fernando, Sandra, Camille. Maria Clara, vamos, gente. É rapidinho, é só pro print. A Sabrina ligar, Nayara, porque não vai fazer aquela pose. Vamos, gente. Ah, ligou, muito bem. Maria Clara, Lavanda, vocês que estão aqui na minha tela inicial, que eu tô falando o nome. Tô pedindo, tá? Manu, vamos, Manu. Tô com vergonha, Nayara. Luiz Fernando. Nayara, tá voltando. Tô aguardando. Francisca Kel, né? Que Da é timidez. André. Olha eles aparecendo. Gustavo também. Maria Beatriz, gente, vamos, gente, que a Sabrina tem muito o que fazer. Diz aí, Nayara, ó. Só vale um ponto. Só vai valer um ponto aí na N2 quem ligar a câmera. Olha aí, gente, as coisas melhorando. Vamos. Já tá ligada, viu, a minha? Ai, tô vendo, Sabrina. De repente apareceu tanta gente. Ai, que legal, gente. Olha como são lindos, Sabrina. Ai, que legal. Ai, é bem melhor assim quando dá pra ver o rosto de vocês. Pessoal, quem não é visto não é lembrado. Vamos, Gustavo. Aline sem óculos, que linda! Ana Cláudia, liga a tua câmera na minha tela inicial. Minha amiga, eu tenho um problema. Olha aí, Nayara, tirou meu print. eu fiz 2 Eu anos. estou tirando, mas eu estou esperando ansiosamente para ficar a tela cheia. São vários E o prints. meu notebook, a câmera não presta não, Nayara. Diz que não tá ligada. É mesmo, Nayara, que a Cláudia gosta de pop, viu? É verdade. Se ela não tá aparecendo, é porque não tá dando certo. Olha, o meu celular tá com de 2 anos, que ele quase não deixou assistir aqui do lado. Eu tive que dar o celular pra ele. Eu entendo totalmente. Hein, Sabrina, nossa reunião. Leite que o diga, né? É, participação especial. Gente, que saudade de vocês. Olha, Lavana, João Henrique. Gente, fala da Raquel, porque eu né? Imóveis. Em Cleiton. Da Maria Clara. E Gustavo. Cadê o Gustavo? Cadê a Camille? Olha aí, Gustavo. Aí, A Keule disse que não tinha câmera, Nayara. deixa eu ver então. Falta Manu, vamos. Pode. O design aí, fulana. Pode dizer que tá se escondendo. Pode. Olha a Manuzinha. Ainda mais ó, eu já tô estranhando a moda se escondendo de foto, porque ele não tem uma câmera. Eu não tô nem entendendo o que é isso. E o design se escondendo para não sair absurdo. Eu Mas digo. isso é só porque não é presencial. Porque se a Sabrina já estivesse na frente, naquela pose, todo mundo já tinha ido. O problema é só criar a distância. É, viu, Ilana? Olha, Nayara. É sim. É sim. Uma pessoa liga a câmera e o microfone vai ficar na tela inicial, vai dar para fazer a gente fechar.
Enquanto o pessoal liga a câmera, só fazendo... Eles têm que liberar a Sabrina. E a Nádia e a Ana também. Então, o pessoal só fazendo aqui Antes dessa alguma coisa ainda, vocês? Daiane. A Manu apareceu. Parece. Gente, acho que Deu certo, top! nós temos que liberar, né? Então, pessoal, último recado. Quem ainda não assistiu a entrevista da Sabrina para a série No Sofá da Formobile, vai lá no YouTube, pesquisa, Feira Formobile, e é o episódio número 1. Episódio de estreia foi com uma grande representação da Sabrina. Foi aí que eu a conheci seu trabalho. E aí me aventurei, se eu vou tentar, né? O não eu já tenho. E ela deu um sim pra gente e esteve aqui com a gente nesse momento. Agradeço, Sabrina, a participação. Espero que a gente possa desenvolver trabalhos aí em conjunto. Já sinta-se convidada a conhecer a nossa boa terrinha aqui, conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso polo moveleiro. Ok? Obrigado. Eu te agradeço de coração por vocês terem me chamado e, assim, logo de primeira, quando eu vi a mensagem do professor Freitas, eu fiquei super feliz, assim, muito. Assim. Então, agora vendo a carinha aqui de vocês foi melhor ainda, porque assim é melhor, né? A gente vê o rosto das pessoas. E eu estou muito feliz se eu pude ajudar um pouquinho, se eu puder continuar ajudando, porque eu sei que a gente fica com muitas dúvidas e assim, é difícil no começo, então, só que o nosso trabalho é maravilhoso, assim, porque vocês gostam disso, assim, vai dar certo, sabe? E assim, eu vou ficar à disposição de novo, eu falo assim, então qualquer coisa vocês podem me chamar aí, né? Vocês têm aí meus contatos agora. E assim, não acaba aqui, né? A gente vai ficar em contato sempre agora. E eu espero eu mesmo um dia visitar vocês aí. E vocês também, se quiserem me visitar aqui, pode vir. Alguém gostaria de dar um depoimento? Fiquem à vontade, gente. E Sabrina, dê um carinhozinho na Kitty. Gente, vocês têm alguma coisa para dizer, vocês, alunos, para a gente liberar aqui a Sabrina? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Aproveitem o momento. Eu falei meio rápido também, não sei, né? Então, pode perguntar qualquer coisa. Sabrina, eu tenho uma pergunta. Pergunta. Como é que está a Kitty? Como é que está a Kitty? Nossa, peraí. Vou mostrar. Será que dá pra ver? Dá sim. Olhe. Vocês estão vendo? Tá dormindo, gente. Ela fica, a tarde ela dorme assim. Tão bonitinha, né? Que fofa. Tá quietinha. Então, pessoal, como não temos pergunta, encerramos por aqui. Agradeço a participação de todos, a colaboração, a presença da Sabrina novamente. E estamos aqui. No Telegram? Faça sua pergunta aí, Gustavo. Ligue o microfone e faça a pergunta. Eles fizeram perguntas no Telegram, então aí pra ti. Foram 2 perguntas, mas imagino que... Vamos lá. Aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu abrir. Como funciona o acompanhamento da execução do projeto, Maria Luísa? Então, existem, não sei se vocês sabem, assim, tem dois tipos, né? Tem esse acompanhamento da execução do projeto, que é quando a gente
faz o projeto e a gente não vai gerenciar a obra. Assim, a gente contrata, sei lá, um empreiteiro para gerenciar a obra e aí você faz o acompanhamento no sentido assim, de ir nas obras, visitar, só para ver como está indo, né? Então, assim, isso se chama acompanhamento. Você não tem a responsabilidade de gerenciar aquilo lá. Você está fazendo isso certo, né? Você só vai na obra para ver como que está indo, né? Se está conforme o projeto, tá? Se não tiver, você fala, ó, né? Aqui está diferente porque aí o empreiteiro, o engenheiro, a pessoa que estiver executando o projeto, ele vem e vai te perguntar. Então você vai acompanhando, né? Isso é acompanhamento de execução de projeto. Então eu costumo fazer bastante isso, porque eu tenho um empreiteiro que faz as minhas obras e eu fico indo nas obras para ver como está indo. Mas não sou eu que chego pro pedreiro ou pro instalador e falo, ó, você está fazendo isso, ó, você terminou isso. Então, assim, eu não tenho essa responsabilidade, mas eu vou lá para ir acompanhando. Isso é acompanhamento. E existe o gerenciamento de obra, que aí é quando você pega aquela obra, você, sei lá, de repente você já fez o projeto ou nem fez o projeto, mas você vai gerenciar uma obra. Isso é você ter a responsabilidade de organizar todo o cronograma de obra, né? Todos os fornecedores, compra de material, e aí mão de obra, então ir lá na obra e organizar tudo isso, e comandar, sabe assim? Então você vai comandar toda a obra, isso é gerenciamento de obra. E aí é outro tipo de trabalho à parte, né? Que você vai cobrar à parte, porque assim, é uma loucura assim, o gerenciamento de obras, né? Eu já fiz e assim, eu me identifico mais com projeto, né? Aí eu faço projeto e vou para a obra acompanhar. E o gerenciamento eu já fiz, mas assim, eu acho que aí você tem que fazer só isso, sabe? Porque aí não dá para você gerenciar a obra e ficar fazendo projeto, porque a obra toma muito tempo. Né? Então, não sei se eu expliquei bem assim, para entender. Tem mais uma pergunta aqui do Gustavo. Quais suas maiores fontes de inspirações? Você tem um movimento artístico, vanguarda, estilo favorito? Olha, eu acho que eu não tenho assim, sabe, muito específico, assim, mas eu sempre gostei muito, assim, de história da arte, assim, no geral, sabe? Então, desde de publicidade, eu tinha aula de história da arte. Então, eu estudo aqui, né, aquela parte, né, tanto essa parte do Egito, né, bem antiguidade, assim, né, renascimento, impressionismo, né, nossa, tudo pra mim eu acho muito rico, acho que não tem uma assim, que eu goste mais, sabe? Mas, porque história da arte é uma coisa que você, em qualquer movimento, você consegue se inspirar, né? Então, seja ele até, sei lá, o cubismo, que é uma coisa mais, né, assim, talvez o cubismo seja uma coisa que talvez eu não goste muito, mas você também se inspira em alguma coisa dos traços, né? Então, acho que tudo você pode tirar um pouco, né, de coisa boa. Então, assim, pra mim, história da arte, assim, eu acho incrível. Então,
Mais uma pergunta aqui do Gustavo. O Gustavo agora se inspirou. O que foi que te aproximou mais do design para você trabalhar com isso hoje em dia? O que me aproximou mais, eu acho que foi isso que eu falei assim, no sentido de eu poder fazer algo que eu vou ver, sabe assim? Porque quando eu trabalhava com marketing, eu ficava lá, né? Então assim, tem gente que tem perfil para isso, né? Não é ruim, mas o meu perfil não era isso. Então assim, eu ficava lá, né? Ficava no computador lá, tal, né? Fazendo, digitando e planejando e fazendo planilha e não sei o que, e aí fazendo campanhas de publicidade e vendendo anúncios, então tipo, é um trabalho legal, só que isso não... Aí eu ficava assim, mas tipo, e aí, né? Aí, tá, então, aí quando eu pensava em interiores, né, design de interiores, eu falava assim, cara, você já pensou? Eu olhava lá uma revista, mas ó, gente, vocês não precisam ficar muito, sabe, atrelado a foto de revista, porque isso é uma coisa que eu acho ruim, porque a foto de revista é uma coisa, sabe, é uma coisa assim, que é um pouco fora do real. E você não pode fazer aquilo, né? Mas assim, eu olhava assim, eu falava assim, cara, você já pensou? Se eu fizer um apartamento, né? Se eu fizer um quarto, nossa, se fizer do jeito que eu quero, do jeito que a pessoa quer, sabe? E aí, de repente, pronto, você desenhou lá e tá lá, né? Assim, tá lá, sabe? Então, isso que me aproximou muito, porque, e as cores, né? A gente trabalha com cor, né? Então, eu lembrei uma coisa agora que eu não falei, né? Em nenhum momento. A parte de interiores comercial, né? Que eu nem comentei aqui, né? Acabei nem falando. Então, assim, é um outro mundo também, mas é um mundo super legal. Então, assim, fazer comercial é fazer restaurante, bar, escritório, sabe? Eu não tive muita experiência. Eu já fiz um restaurante japonês, já fiz um consultório e fiz tipo, chama daycare assim, para cães, né? Que é uma escolinha de cachorro. E assim, é bem diferente de você fazer um apartamento, né? Uma residência e tal. Mas é super legal, porque você já pensou, você vai num restaurante, você tem toda aquela ambientação, né? Toda a iluminação, né? As cadeiras, a distância da mesa, sabe? A circulação das pessoas, os materiais que usa são específicos para tráfego comercial, né? Então é diferente, né? Então também é um mundo super legal, né? Essa parte de comercial, né? Até, cadê? Aqui, Francisco está falando do mobiliário pet, né? Então, o mobiliário pet, nossa, depois que eu fiz esse vídeo da Fomobile, nossa, tipo, eu acho que deu uma boa repercussão por causa do tema, porque é um tema de pet, né? Então, assim, pet é um mercado que cresce muito, cresceu na crise, né, uns tempos atrás, e não tem como, porque todo mundo agora quer um bichinho, né? Então, outra oportunidade aí, né? Então, quando eu fiz aquele vídeo, aí 2 pessoas entraram em contato comigo de fabricante de mobiliário pet, né? Falando, olha, você já viu meu mobiliário, isso e tal, né? E aí eu percebi, nossa, como cresceu esse pessoal que faz específico de mobiliário de pet. É uma oportunidade assim, muito legal. Então você vê, interiores, aqui, na verdade, eu acabei falando né, numa parte do interiores, né, que é residencial, né, acabei nem citando os outros, mas ó, você tem comercial, você tem essa parte de pet. Eu já assisti a palestra de uma arquiteta que faz interiores só de academia, projeto só de academia. Eu já vi de projetos só de hotéis, hotelaria, né? Ou seja, é um mundo assim, tipo, é um mundão, né? E se você se especializar em alguma coisa, é legal, porque hoje em dia, né, todo mundo acaba se especializando em um ponto, assim, e se desenvolve aquilo muito bem, né? E você fica conhecido por aquilo. Então eu acabei desenvolvendo muito essa parte do residencial, né? Mas você vê,
tem um mundo aí enorme, assim, muitas possibilidades, né? Então é uma área muito legal. Mais uma pergunta aqui da Lauana. Qual sua maior paixão no ramo do design em geral? Onde que você mais se inspira? Mas aí você diz como, assim, o que eu mais gosto de fazer? Será? Tá. Eu acho que. O que eu mais gosto mesmo é especificar materiais. Então, assim, adoro, assim, materiais. Então, porcelanato, revestimento, né? Então, vamos escolher aqui qual o revestimento que vai na parede. Se você faz a paginação, assim, né? Ou escama de peixe, ou sei lá eu, né? Que cor, o tipo de material, nossa, aí você mexe, sabe assim? Aí, nossa, isso aqui é gostoso, isso aqui não é, isso aqui brilha, isso aqui não brilha. Piso, nossa, o piso ele transforma, né, assim, a casa. Põe um piso escuro, um piso claro, um piso vinílico, um piso de madeira, e aí os cuidados que você tem que ter com cada material, né? Então, assim, nossa, materiais pra mim, especificação de acabamento é uma coisa que eu amo. Assim. Acho que se eu pudesse fazer só isso, talvez eu faria só isso. Mas assim, eu também gosto de depois fazer a marcenaria e calar, né, tal. Mas a especificação de material é uma parte que eu acho bem gostosa. Assim, pra mim é bem gostoso de ficar fazendo. Mais alguma pergunta, gente? Então, sem mais perguntas, Sabrina, encerramos aqui. Agradeço novamente a participação. De minha parte, foi muito proveitosa. Gostei demais, incrível. Realmente superou minhas expectativas e eu estava com expectativas lá em cima. Estava ansioso para que acontecesse esse momento. Obrigado novamente por ter aceitado o convite e ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço demais, assim, demais. E aí, gente, né, que eu falei já novo, se tiver em dúvida depois, me manda lá no e-mail ou no Instagram, tá? Pode me escrever, porque... então, quando eu mudei de área, isso eu senti falta, sabe? Eu senti falta de ter alguém pra perguntar, sabe? Porque eu procurei ajuda, né? Mas as pessoas não têm muita paciência. Então, eu tive dificuldade, eu até fui nas escolas conversar com o professor e aí os professores me ajudaram, sabe? Mas profissional mesmo da área, às vezes não tem muita paciência de explicar, né? Então, eu quero ajudar as pessoas porque eu passei por isso, sabe? Então, fico à vontade, tá bom? E, assim, muito feliz mesmo. Obrigada. E adorei conhecer todos vocês e fiquei muito feliz mesmo, de coração. Obrigada. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vinícius, obrigada, irmã, Nádia, Obrigada por uma coisa que nós temos que falar, Sabrina. Quando eu estava pensando nesse evento, que o Cleide falou, tem a Sabrina, que é do não sei o que. Eu, será que ela vai aceitar? Peraí, não, já tenho. Aí quando ela respondeu... Não, gente, nossa, imagina, porque assim, eu tava pensando, que eu falei, pessoas simples, igual vocês, assim, sabe? Eu passei por tudo, os alunos aí, né, que estão aprendendo, eu também passei por isso, sabe? Então, assim, eu tenho essa vontade de ajudar e, assim, até tinha comentado, né, pra vocês na segunda, eu gostaria de poder ir agora na minha faculdade lá e contar para os alunos, sabe, como que é a experiência real, porque na real ninguém nunca me contou, né? Então, ter tido essa oportunidade, sério mesmo, vocês terem me chamado, eu sei que, caramba,
primeiro oportunidade que eu só penso de poder falar, sabe? De poder ajudar nesse sentido, né? Então, eu falei, nossa, eu vou tentar caprichar aqui, fazer uma coisa bem bacana, sabe? Então, assim, de verdade, pode contar comigo, se precisarem aí. E espero em breve um dia a gente poder se encontrar. Obrigada, então. Tchau, Sabrina. Até a próxima. E eu vou te perturbar lá no Instagram.